Bom dia, amada igreja. 皆さんおはようございます。 Semana passada eu não pude estar aqui, fui ajudar lá na igreja de Alphaville, né? Igreja Aliança de Alphaville. 先週私はこの礼拝には来れなかったのは、アルファビリアライアンス教会に、手伝いに行ったからです。 E eu fiquei uma semana sem vir para cá e eu confesso que eu fiquei com muita saudade de vocês. 1週間来なかったから本当に皆さんに会いたかったです。 Alguém falou isso, né? A recíproca talvez não seja verdadeira, né? Mas eu senti saudade de vocês. Fim de ano está chegando e a gente começa a fazer aquele balanço, né? Das nossas realizações e também as nossas frustrações. 私たちはこの年末になると、この1年どういう、1年であったかということを、振り返ります。 Eu creio que muita gente aqui tem grandes conquistas para poder compartilhar, mas também ao mesmo tempo frustrações na sua vida. 確かに皆さんはいろんな勝利を分かち合うこともできますけど、それと同時にいろんな複雑感もあると思います。 E ainda outros aqui, eu creio que mantiveram a sua vida dentro da normalidade. そして何人かは、普通に正常にこの1年を過ごしたと思います。 Mas todo fim de ano é uma oportunidade para a gente fazer esse balanço da sua vida, né? Geralmente o pessoal fala assim, ano que vem eu vou para academia. ですから私たちは年末になるといろんな約束をしますね。新しい年に対して。 Ano que vem eu vou emagrecer. 来年は絶対に運動するとか、来年は痩せる。 O resultado a Deus pertence, né? その結果は神様のものですね。 Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 18 a 23. では皆さん一緒にルカによる福音書の18章18節から23節を見てみたいと思います。 Lucas 18, 18 a 23. Diz ルカ assim: による福音書18章18節から23節。 Certo homem importante lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido, disse o adolescente. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta ainda alguma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. ルカによる福音書18章の18節から、またある役人がイエスに質問していった。トットイ先生、私は何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ私をトットイというのですか。トットイ方は神お一人の他には誰もありません。戒めはあなたもよく知っているはずです。姦淫してはならない。殺してはならない。盗んではならない。義手を立ててはならない。父と母を敬え。すると彼は言った。そのようなことはみんな小さい時から守っております。イエスはこれを聞いてその人に言われた。あなたにはまだ一つだけ欠けたものがあります。あなたの持ち物を全部売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。すると彼はこれを聞いて非常に悲しんだ。大変な金持ちだったからである。イエスは彼を見てこう言われた。裕福な者が神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。以上です。 Então, em resumo geral, essa é a história de um jovem bem-sucedido, rico, que chega até Jesus em busca da vida eterna. E quando Jesus responde, aquele jovem vai embora frustrado e triste. まとめて言いますと、この話はすごい金持ちな人がイエス様のもとに来てそういう疑問を持っていきますけど、結局彼はイエス・キリストの答えを聞いて悲しんで帰ります。 Mas afinal, o que é a vida eterna? では皆さん、永遠の命とは何でしょうか。 A tradição judaica descreve que a vida eterna é a plenitude da presença de Deus. É um lugar
onde não tem mais tristeza, não há dor, mas existe alegria e não existe mais injustiça e nem corrupção. ユダヤ教にとってはこの永遠の命という本当に神様によって満たされた本当に充実した命、本当にそこはもう全て素晴らしいのです。 E a vida eterna parece que é uma coisa assim que a gente só começa a pensar, levar a sério mesmo quando a gente está ou na velhice, ou na doença, ou quando a gente muitas vezes perde alguém muito querido. でとにかく私たちはこの永遠の命について考える時っていうのはもう年を取ったり病気になったりなんか痛みを感じた時です。 Esse mês, né, que passou, acho que mês passado, a gente teve a notícia de uma filha de um amigo da minha esposa, menina de 12 anos, morreu afogada. 私たちは先月悲しいニュースを聞きました。それは、妻の友達の娘さん、12歳の娘さんが、溺れて死んでしまったというお知らせ。 Na verdade, eu não conhecia essa pessoa, o pai, né, da menina, mas o meu coração se encheu de profunda tristeza. 私は確かにそのお父さんのことを知らなかったのですけど、そのお知らせを聞いて本当に心が悲しみました。 Me fazia pensar todos os dias, como está esse pai e essa mãe agora? 私はそれを聞いてから毎日その親の気持ちはどうなのだろうかと。 Isso faz a gente pensar um pouco sobre a vida eterna, né? O que acontece depois daqui? その時に私たちはこの永遠の命について考え始めます。この命が経ってから何があるのだろうか。 Você já parou para pensar qual vai ser o futuro da sua alma? 皆様も考えたことがありますか？皆様の魂の永遠はどこに行くのだろうか。 A gente que é brasileiro, né? A gente não costuma planejar muito a longo prazo. A médio prazo também não. Muito menos a longuíssimo prazo, a vida eterna. 確かに私たちはブラジル人としてあまりそういう長い間の計画を立てないのですね。まして永遠の計画なんて。 Quem sabe o que vai comer amanhã? 皆様、明日何を食べるか知っていますか？ Eu não lembro o que eu comi ontem. 私は昨日何を食べたか知りません。 E uma coisa que me admira muito quando eu leio esse texto do jovem rico é como que um jovem bem-sucedido, ele já estava preocupado com o futuro da sua alma lá na frente. 私はこの箇所を読んだ時に考えるのは、なぜこういう豊かな金持ちな人がこういう将来の永遠の命について考えているのか。 Eu quero fazer uma exposição desse texto para a gente tentar compreender o que se passava no coração daquele jovem e também o que se passava na mente de Jesus. ですから皆様と一緒にこの箇所を通してこの若者の心に何があったのか、またイエス様が何を考えていたのかを見ていきたいのです。 A primeira vez que a expressão, né, vida eterna aparece na Bíblia é lá na profecia de Daniel, capítulo 12, não precisa abrir, mas é algo que ele disse há 170 a 200 anos antes de Cristo. 最初にこの永遠の命っていう言葉が出てくるのはダニエル書の12章に出てくるのです。 E quando Daniel fala sobre a vida eterna, ele diz que somente os sábios, os fiéis à aliança de Deus e os justos alcançariam a vida eterna. ここにダニエル書に書いてあるのはこの12章の2節と3節には、その人たちは知恵を持っている人たちだけがこの永遠の命にたどり着くと書いてあります。 E esse jovem rico, ele era conhecedor das escrituras e provavelmente ele conhecia essa profecia de Daniel. ですからこの若者もこの御言葉をよく知っていたのでこの預言もよく知っていたと思います。 Imagina que esse jovem ele queria muito ser encontrado entre os sábios, os fiéis e os justos para alcançar essa vida eterna. 確かに彼は本当に思慮深い人たち、また賢い人たち、また、聖なる人たちの間に自分もいたいと思っていたのです。 E ele precisava ter essa convicção. で、彼はそういう確信を持ちたかったのです。 Você tem a convicção da sua vida eterna?
皆様は自分の永遠の命の確信を持っていますか？ Esse jovem, sendo uma pessoa muito obstinada para conquistar essa vida eterna, ele ouve falar que o mestre que estava arrastando multidões está andando por aí e ele pensa, eu preciso ir lá para aprender um pouco mais desse mestre. そういう確信を持ちたい若者がこのイエス様について聞いて、イエス様が本当に偉い先生で、群衆がその偉い先生についているのを聞いて、私もその先生に会いたいと思いました。 Então o jovem chega até Jesus e pergunta, mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? そして彼はイエス様のもとに行って、尊い先生、私は何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうかと聞きます。 E Jesus começa a recitar alguns dos mandamentos. Lá no versículo 20, ele diz, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. そしてイエス・キリストはいくつかの戒めを言います。姦淫してはならない、殺してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、父と母を敬え。 E aquele jovem, de uma maneira muito sincera, eu acredito, ele diz que já praticava esses mandamentos desde a sua adolescência. で、彼は本当に素直な心で、素直な気持ちで、そのようなことは皆小さい時から守っておりますと答えます。確かにそうだと思います。 E aí quando ele diz isso, esse diálogo entre Jesus e esse jovem revela muita coisa sobre ele e é o que eu gostaria de discutir aqui com você. で、その会話の中で、その若者がどういう人であるかということがいくつかわかります。 No versículo 20, se você vê aí, Jesus ele fala assim, você conhece os mandamentos. Jesus já sabia quem era esse jovem, sabia que esse jovem já conhecia os mandamentos e a reputação dele já era conhecida. ですから、イエス・キリストも20節で言われますように、戒めはあなたもよく知っているはずです。ですから、彼のことを、とてもいい若者だということを知っていました。 Então ele de fato era conhecedor dos mandamentos de Deus. 確かに彼は神様の戒めをよく知っていたのです。 Assim como muita gente aqui conhece a palavra de Deus, lê ela todos os dias, né? Se alimenta da palavra todos os dias. ここにいる多くの人たちも毎日この聖書を読んでいます。毎日この聖書を見ています。 Outro ponto que a gente pode conhecer desse jovem é que naquela época os casamentos eram arranjados pelos pais, né? Como se fosse aquele miai, né, dos japoneses. もう一つのことっていうのは、その当時の若者たちは結婚するときは見合い結婚でした。 E os filhos que honravam seus pais, ele aceitava essa proposta dos seus pais, né? Independente se a menininha lá não é tão bonitinha assim e tal, mas ele, né, por obediência, ele aceitava a sugestão dos seus で、 pais. 若者たちはそういう両親の言ってることを聞いて、あんまり気に入らないかもしれませんけど、そういう見合い結婚をしていました。 Então, um jovem prometido a casamento para uma pessoa, um jovem temente a Deus, ele não iria adulterar, né, essa sua noiva, né, para se encontrar com alguém que ele de fato sentia alguma coisa. ですから、そういう見合い結婚を約束している人たちは、確かに勧誘してはいなかったのです。 Imagino que ele não seja tipo Romeu e Julieta, né, ou a Rose e o Jack do Titanic. ですから、とにかくそういう恋愛のお話のようなことではなかったのです。 Falando nisso, a Rose podia ter salvado o Jack, né, porque acho que entrava ali naquela porta. Então esse jovem ele podia bater no peito e falar assim, eu não adultero e eu honro meus pais. 彼は確かに胸を張って、私は勧誘しないし、またお父さんとお両親を敬います。 E outro ponto que a gente consegue perceber desse jovem é que provavelmente o sucesso financeiro dele era porque ele era, além de batalhador, ele não furtava ninguém, não tomava aquilo que não lhe pertencia. もう一つ彼のことについて分かるのは、彼が金持ちだったのは確かに一生懸命働いていたし、また盗んではいなかったからです。 Mas uma outra característica é que ele deveria ser realmente uma pessoa agradável, né? Verdadeira, sincera, com bons amigos e relacionamentos. で、もう一つは彼は確かにいい友達だったと思います。明るい人でいい人間関係を持っていたと思います。 Porque ele dizia que cumpria o mandamento de não dar falso testemunho das pessoas.
この義書を立ててはならないという戒めを守っていたからです。Não era aquele fofoqueiro, né? Que sai falando mal de todo mundo. Quando você compartilha alguma coisa com a pessoa, né, chega para o outro e fala: olha, eu tenho um pedido de oração para fazer. ですからとにかくそういう人の、他の人についての噂とかを言わないような人でした。Então, possivelmente ele era uma pessoa boa. ですからとにかく彼はいい人だったと思います。O currículo dele parecia ser um currículo muito bom. 彼の履歴書を見ますと本当にいい履歴書です。E ele tinha muitos motivos para falar: eu sou merecedor da vida eterna. そのために彼は自分は永遠の命を受ける権利があると言えたのです。Eu estou apto a ser herdeiro dessa vida eterna. 私はもう本当に素晴らしい人間だから永遠の命を得る権利がある。Mas ainda assim parecia que tinha um vazio dentro dele que fez ele ir até Jesus procurar uma confirmação. それでも彼の心には何かが足りなくって、その確信をイエス様のもとに求めたのです。E a resposta de Jesus vem com um desafio quase improvável, impossível para esse jovem: venda tudo e dê aos pobres. そしてイエス・キリストが言われたことは彼にとっては不可能なことでした。それは自分の財産を全部売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい。Esse jovem deve ter parado alguns segundos, pensado, imaginado ele vendendo todas as suas propriedades, os seus bens, o seu ganha-pão, mudando de classe social e se juntando aos pobres. ですから彼は一瞬自分がそういうことをしているのを想像したと思います。自分の持ち物を全部売り払い、貧しい人に分けてやり、自分もその貧しい人たちと同じような状態になるということを想像したと思います。Além dele ter que abrir mão de tudo, ele ia mudar a classe social dele, né? Não ia andar mais com aqueles amiguinhos de Ferrari, de Porsche, né? Ia comprar um carro popular ou iria andar de ônibus. ですからそれを全部売り払うだけではなく、自分のいた状況から下がるのでしたね。ですからお金持ちから本当に貧しい人になるということも関わっていたのです。E ele pensa então, chega à conclusão: eu não consigo, é inviável, é muito caro, é uma justiça social importante, né? Cuidar dos pobres, mas para mim é impraticável. ですから彼はそれを全部考えて、いやそれは不可能だ、無理だ、自分にはそんなことはできないと。Sabe que antigamente, né, lá no Antigo Testamento, existia uma lei que a cada 7 anos, se alguém estava devendo alguma coisa para você, ou você estava devendo alguma coisa para alguém, a cada 7 anos zerava essa dívida, caducava. この律法を見ますと、ユダヤ人たちの律法を見ますと、例えば誰かが借金を持っていたら、7年ごとにその借金は許されるという律法があったのです。Então, quem tinha ficado pobre, né, por algum negócio mal feito, alguma circunstância da vida, depois de 7 anos ele conseguia recomeçar a sua vida do zero. ですから例えば誰かが失敗してそういう借金をしてしまったら、7年後にはまた新たに始める機会があったのです。E os ricos, eles tinham que experimentar a cada 7 anos o esvaziamento não só do seu celeiro, né, das suas riquezas, mas também o esvaziamento do seu coração, porque ele já não seria mais tão rico assim. ですからお金持ちの人たちも、確かにそういう7年ごとにはちょっと損をするという経験があったのです。Mas no século I, né, na época de Jesus, aliás, em torno de 100 anos antes de Jesus, essa lei ela foi revogada, né? Então quem era pobre continuava pobre, ficava pobre até o fim da sua vida, e quem era rico continua rico e poderia ficar mais rico ainda, igual é hoje. でも100年、イエス・キリストが生まれる100年前ぐらいにはその律法はなくなってしまって、もう貧乏な人は貧乏な状態で続き、またお金持ちはだんだんと金持ちになっていくようになってしまいました。E parece que Jesus ele relembra, né, essa lei que tinha sido revogada tão recentemente na vida daquele jovem. そしてイエス・キリストはその律法をこの若者に思い出させるようにと言っていたと思います。
E aquele jovem, então, naquele momento em que ele se achava muito capaz, cumpridor da lei, ele se dá conta de que não tinha capacidade de se esvaziar financeiramente para fazer justiça aos pobres, como era o mandamento antigo. ですから、その時にこの若者が理解したのは、自分はそういうふうに経済的に全てを委ねるということができないということに気づいたのです。Naquela hora ele se dá conta de que a dependência das riquezas dele era muito maior do que ele imaginava. その時に彼が理解したのは、自分はどれだけそのお金に頼っていたかということです。Ele descobre que é escravo de algo que ele nunca imaginava. 自分が想像もしていなかったことに奴隷となっていたのです。Eu conheço uma pessoa, né, que ele fala assim, ele fumava, né? Eu falava assim, cara, você é viciado em cigarro? Ele falava, eu não sou viciado, eu paro quando eu quiser. で、私はある友達がいて、その人はタバコを吸っていました。で、彼はいつも、いや、自分はやめたい時にはすぐにやめられると言っていました。Ele sentia que tinha essa força dentro dele para poder parar a hora que ele quisesse. 自分にはいつでもタバコをやめることができるという力を持っていたと思っていました。Um dia ele entregou a sua vida para Jesus. で、彼はいつか自分の人生をイエス・キリストに捧げました。Ele tentou parar de fumar e não conseguiu. そしてタバコをやめようと思ったけど、自分の力ではできませんでした。E aí ele se deu conta de que realmente ele era um viciado. そこで彼は本当にそのタバコの中毒であるということに気づいたのです。Depois Jesus, né, ajudou ele a tirar esse vício e ele hoje, pela graça de Deus, ele é pastor de uma igreja. そしておかげさまで彼はそのイエス様の力によってタバコを吸うのをやめて今は牧師となりました。Eu imagino que esse jovem, o mundo desse jovem desaba quando ele percebe que ele realmente não é merecedor de coisa alguma. そしてこの若者も自分は何も受ける権利がないということを気づいたときに、この自分の世が破壊されたような気持ちだったと思います。Ele se achava sábio até descobrir que ele é escravo da própria riqueza. 彼は知恵深いものだと思っていたけど、結局お金の奴隷だったのです。Ele se achava justo até descobrir que o dinheiro, a riqueza dele, valia mais do que um pobre necessitado. そして自分は義人だと思っていたけど、彼は貧しい人よりも自分のお金の方が大切だったのです。Ele se achava fiel a Deus até ver que o Deus dele era o dinheiro e ele não tinha percebido isso. 彼は神様に忠実な方だと思っていたけど、結局彼の神はお金だったのです。Mas depois, Jesus dá um desafio ainda maior. でもイエス・キリストはその後にもっと大きい挑戦を与えます。Jesus fala assim, depois que você vender tudo e der aos pobres, aí sim você vem e me segue. 持ち物を全部売り払い、貧しい人々に分けてやってから、あなたは、私についてきなさい。Além daquele jovem não se sentir mais merecedor da vida eterna, ele também já não tinha nem capacidade para ser um aluno daquele professor, daquele mestre Jesus. ですから彼はもう永遠の命を得る権利もなくて、またその先生、イエス様という先生の弟子となる資格もなかったのです。Pense em alguém profundamente triste e frustrado, porque ele chega até Jesus buscando uma aprovação com aquele seu currículo maravilhoso ali, e Jesus simplesmente reprova tudo aquilo que ele tinha feito. ですから皆さん想像してみてください。そういう立派な履歴書を持っている若者がイエス様に受け入れられようと思ってイエス様のもとに行ったけど、結局受け入れられない。E foi isso que Jesus fez com esse rapaz. そういうことをイエス・キリストはその若者に対してしたのです。Será que Jesus é um homem mau? だからといってイエス・キリストは悪い人でしょうか。 Será que Jesus é um destruidor de sonhos? ですからイエス・キリストは夢を壊すような人でしょうか。 Jesus é aquele destruidor de fé em quem tem fé na vida eterna? 永遠の命に対して信仰を持っている信仰を壊すような方でしょうか。 Muito pelo contrário. 反対に。 O que Jesus estava fazendo com aquele jovem era preparando
o coração dele para receber a vida eterna. イエス・キリストがしていたのは、その若者が永遠の命を持つために彼の心を準備していたのです。 O que Jesus estava fazendo com ele era o cumprimento da profecia de Daniel 12. Se você puder abrir lá, Daniel capítulo 12, versículo 10. それはイエス・キリストがしていたのは、彼がこのダニエル書の12章の10節の予言を彼が受けるための準備をしていたのです。 Daniel 12, 10, na primeira parte ele diz assim, muitos, quando ele fala, né, dessa vida eterna, dos que herdarão a vida eterna, Daniel fala assim que muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. このダニエル書の12章の10節に書いてあるのは、この永遠の命を得る人たちのことですね。多くの者は身を清め、白くし、こうして練られる。悪者どもは悪を行い。 O que Jesus estava propondo para aquele jovem não era uma doutrina de que para você ser seguidor de Jesus você tem que ser pobre ou tem que vender tudo que você tem. イエス・キリストがここで若者に教えているのは、その永遠の命を得るためには貧しくならないといけないというそういう教えではありません。 Você não precisa ser pobre para poder vir à igreja e servir ao Senhor. 皆様は貧乏にならなくてもこの教会に来ることができます。 Se você é rico, glória a Deus. お金を持っているなら本当に神様のおかげです。 Mas o que Jesus está propondo aqui é caminhar com Jesus humildemente, reconhecendo as suas fraquezas e as suas incapacidades. ここでイエス・キリストが教えてくださっているのは、自分の弱さのゆえにイエス・キリストと共に歩むことです。 A gente cantou aquela música, né? Assim como estás, vem para adorar. 私たちも賛美しましたように、今の状態のままでイエス様のもとに来ましょう。 Você não precisa alcançar a perfeição para começar a seguir a Jesus. イエス様に従うためには完璧な人間でなければいけないということではありません。 Aquele jovem, ele percebe que ele não tinha nem capacidade para se tornar um discípulo de Jesus. あの若者はイエス・キリストの弟子となることさえもできないということに気づいたのです。 Para você seguir a Jesus, você tem que reconhecer a sua incapacidade, a sua fraqueza e não os seus orgulhos. ですから皆様もイエス・キリストに従いたいのなら、自分の弱さ、自分の、悪い部分を認めないといけません。自分の良いところではなくて。 E Jesus não chama pessoas como leões, cheios de pompa e de força para ser seu seguidor. イエス・キリストが求めているのはもう力強いライオンのような人たちではありません。 Mas ele chama pessoas como ovelhas prontas para ir para o matadouro. イエス・キリストが求めているのは本当に殺される準備を持っている羊たちです。 Aquele jovem poderia ter respondido para Jesus: Jesus, eu sou incapaz de cumprir os mandamentos, eu reconheço. あの若者はイエス・キリストに、イエス様、私は確かにこういう戒めを守ることはできないと認めることができました。 Jesus, agora eu vejo que eu não sou tudo aquilo que eu pensava. 自分はそんなに立派な人間じゃないということに気づきました。 Jesus, a vida eterna realmente não é para mim. 永遠の命は私のものではない。 Porque eu mereço a morte. 確かに私は死ぬべきです。 Mas com o Senhor Jesus, tudo pode ser possível. でもイエス様と共にいれば全てが可能なのです。 A profecia de Daniel diz que esse é o coração de quem vai herdar a vida eterna, um coração de alguém que foi realmente lapidado, moldado por Deus. このダニエル書で書いてありますように、永遠の命を得る者人たちというのは清くされて本当に練られた人たちなのです。 Como tem sido o seu coração em relação a Jesus? 皆様もイエス様に対してどういう心なのでしょうか。 Tem sido uma briga constante quando você abre a palavra e você fala: não, isso aqui não, passa, não, isso aqui também não, passa.
皆様はこの聖書を読んだ時に、いや、これは私にではない、いや、これも私にではないという、そういうふうに戦っているのでしょうか。Quando você se depara com uma fraqueza, quando Jesus mostra para você algo que você realmente se sente indigno e merecedor, se submete mais e mais a Ele, porque aí Ele começa a trabalhar no seu coração. それとも皆さんは自分の弱さが見せられた時に、自分の悪い部分が見せられた時に、それをイエス・キリストによって変えられていくことを認めるのでしょうか。E não vai ser os seus diplomas, né, a sua formação intelectual que vai te fazer encontrar com a vida eterna. 皆様が素晴らしい履歴書を持っているから、素晴らしい大学を出たからといって永遠の命を得るわけではありません。 Mas um coração rendido e tratado por Jesus. でも、すべて自分の心を委ねた人たちが永遠の命を得るのです。 Eu lembro da história da minha irmã, né? Ela ia para a igreja, orava pela família, mas a família, ninguém se converteu a Cristo. 私の姉も本当にクリスチャンになってから一生懸命家族のために祈っていたのですけど、家族の誰もがクリスチャンにならなかったのです。 Ela tentava falar para mim sobre esse Jesus e eu rebatia ela. 彼女は私にイエス様について話そうとしていた時に、私はいつも反対していました。 Ela falava para o meu pai rebatia ela. 姉は父にも言おうとしたけど、父も反対しました。 Com a minha mãe e meu irmão também. 母も弟もそうでした。 Porque eles não eram tão chatos igual eu. Mas teve um momento em que ela chegou para Jesus num dia de um culto e falou: Jesus, eu não consigo. Eu não tenho eloquência para falar com esses cabeça dura da minha família. でもある時彼女はこの礼拝で神様に言いました。主よ、私にはそういう、力がないのです。そういう知恵がないのですと。 E é no momento da rendição em que Jesus vai lá e começa a operar. そして全てを委ねた時こそイエス様が働き始める時なのです。 E hoje eu posso ver frutos, né, da minha família se entregando a Jesus. そしておかげさまでその家族が、私たちみんながこの救われていくのを見ることができました。 E Jesus estava pegando no ponto fraco daquele jovem. イエス・キリストは彼の弱い部分についていたの E で a す。 pergunta que eu faço para você é: será que nesses dias Jesus tem tocado nos seus pontos fracos? そして皆様に聞きたいのは、イエス・キリストも皆様の弱い部分をついているのではないのでしょうか。 Quando Jesus mexe no seu ponto fraco é porque Ele está cumprindo essa profecia, Ele está te alvejando, te purificando, te refinando. イエス様が皆様の弱いところをつついているのは、本当に皆様を清めているからです。 E você pode dar duas respostas para Jesus. 皆様は2つの答えをイエス様に対して言います。 Você pode fazer como o jovem rico, que simplesmente viu que era muito difícil e saiu triste. それは若者と同じように、それは無理だと思って悲しくなって去っていくこと。 Ou você pode fazer como Pedro, quando Jesus chama ele, Pedro fala: Senhor, eu não consigo, se afasta de mim porque eu sou pecador. それか皆様はペテルと同じように、主よ、私から遠ざかってください。私は罪人ですと。 E é nessa hora que Deus estende as suas mãos e toca o teu coração. その時こそ神様は自分の御手を私たちに、差し伸べて私たちを清めてくださいます。 O livro de João 3,16 diz: Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. ヨハネによる福音書の3章の16節には書いてありますように、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。 Se você está igual aquele jovem sentindo um vazio no coração, esperando uma confirmação, saiba que quem pode dar isso é Jesus. ですから皆様もこの若者と同じように、もう心が空っぽになって乾ききっているのならば、イエス様のもとに行ってください。 A gente está se aproximando do Natal
né? O momento em que a gente vai celebrar o nascimento de Jesus. 私たちはもうクリスマスに近づいて、その時はイエス様の誕生を祝います。 O nascimento do doador da vida eterna. 永遠の命を与えてくださる方の、誕生。 Então, se você tem votos para renovar, né? Se você tem promessas para fazer para ano que vem, lembra de uma coisa. ですから皆様も新しい年に対していろんな約束したいのならば、一つだけ思い出してください。 Renove os seus votos com Jesus. イエス・キリストとの約束を新たにしてください。 Renova o seu relacionamento com Ele. イエス・キリストとの交わりを新たにしてください。 Feche seus olhos, baixe a cabeça. 目を閉じてください。 Amado Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, pelo cuidado especial com a nossa vida. 主よ、本当に神様が私たちの人生を世話してくださることを感謝します。 Senhor, quando eu olho para a minha vida, eu reconheço, Senhor, que há muitas e muitas falhas. 確かに自分自身の人生を見てみますと、いろんな過ちがあることに気づきます。 Abençoa também a tua igreja, Senhor. 主よ、この教会をも祝福してください。 A todos aqui presentes, ó Deus, que se sentem desamparados, mas que o Senhor venha tomar suas vidas. 本当に一人ぼっちだと思っている一人一人を、主よ、そういう人たちを受け入れてください。 A quem sente aquele vazio no coração, ainda mais nesse final de ano, que o Senhor possa dar uma experiência incrível junto do Senhor. この年末に心に空白を感じている人、心に空っぽを感じている人に主の素晴らしい御恵みでいっぱいにしてあげてください。 Dê a cada um de nós, Senhor, um momento de intimidade profunda no Senhor. 私たちが本当に主と深い交わりを持つことができますように。 Não queremos ouvir, Senhor, somente belas palavras da tua Bíblia, da tua palavra, Senhor. ただ綺麗な言葉だけではなく、 Nós queremos também ouvir a repreensão, aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração. 私たちに対しての懲らしみをも私たちは聞きたいのです。 Nós queremos ouvir e ver o Senhor quebrando o nosso orgulho. 私たちの傲慢な心を本当に主よ、砕いてください。 Desejamos sentir o Senhor tratando e trabalhando arduamente na nossa vida. 私たちの人生に働きかけてください。 Usa a nossa vida, Senhor. そしてその上で私たちの人生を使わせてください。 Molda nosso coração. 私たちの心を変えてください。 Nos conduza, Pai, a teu encontro real com o Senhor. 私たちがいつでも神様と本当に会えることができますようにと導いてください。 E nos prepara, Senhor, para ouvir mais do teu Filho Jesus. またもっと御子イエス・キリストの声を聞くことができますように私たちの心を整えてください。 Assim nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. イエス・キリストの皆によってお祈りします。Amém.